Ok, queridos, eu gostaria de pedir que você já abrisse a sua Bíblia em alguns textos. Daqui a pouco nós os leremos, mas um deles, Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13, é um deles, já deixa ali marcadinho, já a gente vai para lá. O outro texto é 1 aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 23. E também em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Quando nós formos ler Deuteronômio 10, versículo 12 e 13, a gente vai aproveitar, virar 2, 3 páginas para trás e ler também Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. Com esses textos eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre uma necessidade que temos sempre, mas neste começo de 2026 falar um pouco sobre o fortalecimento da nossa fé prática. Já a gente vai ver o que significa isso. Precisamos ter a nossa fé prática mais fortalecida. E quando nós falamos em fé prática, você já faz uma associação com uma fé teórica. Talvez aí já dê um pouquinho para a gente sentir sobre o que a gente quer falar. E aonde nós queremos tocar, e o que nós precisamos crescer, principalmente quando nós temos um alvo nesse ano de 2026, que é crescer em fidelidade ao Senhor. Nós não podemos falar em crescer em fidelidade ao Senhor, sem fortalecer essa nossa fé prática. Ok? Então, essas ideias estão todas bastante interligadas. Quando em Efésios capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo diz, ali de maneira bem clara, que aliás é o nosso texto áureo desse ano todo, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então a nossa ênfase em 2026 será essa, crescendo em fidelidade ao Senhor, fortalecendo a nossa fé prática em 2026. Gente, esse é um dos principais desafios do nosso tempo, em que a tendência muitas vezes é a gente viver uma dicotomia de vida. O que significa dicotomia de vida? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado nós vivemos o secular, nós vivemos o trabalho, nós vivemos o social, nós vivemos o profissional, nós vivemos o eu, nós vivemos os planos pessoais. E no domingo a gente vai e vive a parte espiritual. Bom, hoje é dia de ir na igreja, então hoje é o dia em que eu preciso me fortalecer. Como se todos os dias não fossem os dias de fortalecimento. Ninguém come uma vez só por semana. Todo mundo come, não só uma vez por dia, mas come várias vezes por dia, para estar fortalecidos no seu corpo, no seu físico. E há necessidade também de fortalecimento da nossa fé, e nós precisamos fazer isso todos os dias. E nós vivemos um tempo em que parece que só existe vida social. Parece que só existe planos pessoais, não é mesmo? Parece que existem só problemas pessoais. Aliás, com o seguinte mote: o maior problema é aquele que eu tenho. Não tendo noção até, ou não vivendo a noção até de que tem um outro, certamente um outro ou uma outra, vivendo problemas muito maiores do que os nossos. Quer ver um exemplo disso? Essa semana nós perdemos um dos nossos irmãos, irmão Luiz Riga, membro da nossa igreja, esposo da irmã Alice. Eles não estão conosco hoje, a irmã Alice não está conosco hoje, mas certamente nós estamos livres desse tipo de perturbação, de tristeza, não é mesmo? Nós como famílias. A Jurema
fez cirurgia durante a semana. Foi na quarta-feira, ela fez cirurgia. E o pós-cirúrgico é muito complicado. Ela quebrou a perna, fissurou os joelhos, enfim, ali um problema enorme. Saiu da cirurgia com dores intensas. Até ligamos aí para a Janete acionar o grupo de oração. Você percebe como nós estamos livres disso? Mas, nos tempos de hoje, a gente vive assim: o maior problema é aquele que eu tenho, então eu sou mais eu, o meu problema é o maior, sabe? Isso daí acaba sendo os maiores desafios do nosso tempo, quando não são esses os maiores desafios do nosso tempo. Os maiores desafios do nosso tempo são aqueles que têm a ver com o fortalecimento da nossa vida espiritual, sem dúvida nenhuma. Nós costumamos fazer uma divisão teórica da nossa vida assim, corpo, alma e espírito, sem entrar em detalhes teológicos disso, tá bom? Corpo, alma e espírito. Corpo, aquilo que nós vemos um do outro, é o que eu estou vendo dos irmãos, são o que os irmãos estão vendo de mim e uns dos outros. Alma tem a ver com essa porção imaterial, perturbada pelo pecado, ou seja, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades, o nosso intelecto, enfim, toda essa porção imaterial nós estamos chamando de alma, aí, corrupta, não é? Corruptível por conta do pecado. E a porção espiritual é aquilo que nos liga a Deus. Quando nós nos fortalecemos espiritualmente falando, o nosso emocional muda, a nossa vontade muda, o nosso intelecto muda, enfim, a nossa alma ganha uma luz diferente, a ponto de nós, sem dúvida nenhuma, dizermos o seguinte: a parte espiritual é que comanda a nossa vida como um todo. Se nós estivermos bem espiritualmente falando, nós estaremos bem como um todo, porque ela influencia positivamente todas as outras partes. Estando bem emocionalmente, estando bem em termos de sentimentos, nós acabamos ficando bem fisicamente também. Então, o fortalecimento espiritual, o fortalecimento da nossa fé, o crescimento em fidelidade ao Senhor, são elementos que precisamos cuidar de maneira especial na nossa vida, não só em 2026, nós fizemos esse propósito em 2025, alguns caminharam mais, outros caminharam menos, em determinados momentos nós estávamos melhor do que em outros momentos, mas o ideal é que em todos os momentos nós estejamos sendo capitaneados com essa ideia: crescer em fidelidade ao Senhor, crescer em lealdade ao Senhor, fortalecer a nossa fé prática. Ok? Então isso daí como um elemento introdutório aqui, para esse tempo de reflexão mesmo, que geralmente nós devotamos, não é? Nos primeiros momentos do ano, no caso, o segundo domingo do ano. Você abriu a sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10 de Deuteronômio, é o quinto livro da Bíblia, capítulo 10, versículo 12 e versículo 13. Todo o texto é uma preciosidade, mas nós vamos pensar esses dois versículos, que eles são não uma recomendação de Deus, mas é um determinar de Deus, é um mandamento de Deus para nós. Deus não está sugerindo para nós alguma coisa, Deus está determinando para nós alguma coisa. E tenhamos juízo, não é? Atentemos para aquilo que Deus está falando. Não é aquela famosa frase de manda quem pode, obedece quem tem juízo? Vai muito bem aqui agora, tá bom? Porque quem manda é aquele que pode tudo. E nós
tenhamos juízo suficiente para dar esse tom na nossa vida desde o começo, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam. Se nós ficarmos pensando naquilo que fizemos e não deveríamos fazer, naquilo que não fizemos e deveríamos fazer até agora, nós vamos ficar presos às ineficiências do passado, mas esquecendo-nos das coisas que para trás ficam. Sigamos para frente, para diante e para cima. Olha só o que esse texto diz: agora, portanto, ó Israel, que é que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que tema o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao eterno teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que obedeças aos mandamentos e doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno, para a tua plena felicidade. Talvez você tenha percebido especialmente as últimas 5 palavras aí, não é? Mas elas podem ser um bom trampolim mesmo, para que a gente atente para o que vem antes. Para a tua plena felicidade. Quem é que não quer felicidade? Quem é que não quer eficiência na vida? E Deus está dando a receita aqui, ó. Você quer ser pleno em felicidade? Então, tema o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que obedeças aos mandamentos e doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno para a tua plena felicidade. Ali atrás, no capítulo 6, versículo 4 e 5, tem aquela famosa Shema hebraica. Shema, no hebraico, significa ouvir. Por isso que no capítulo 6, versículo 4, esse texto, toda criança aprende desde quando nasce. Ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Mas eu quero continuar no versículo 5, e 6 e 7, dizendo assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então a gente percebe aí a força dessas palavras. Gente, a força dessas palavras, elas são tão fortes, que muitas vezes, se nós formos desenvolver isto, nós acabamos tirando a força delas. Em si mesmo essas palavras, elas já têm força, a ponto de nós gravarmos no nosso coração isso, escrevermos isto, colocarmos em lugares visíveis, como o próprio texto está dizendo. Olha, vocês devem colocar isso nos batentes das portas, vocês devem colocar isso como sinal na tua mão, em teu braço, prenderás na testa, escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa. Então elas são muito fortes, e isso precisa comandar a nossa vida. Esses textos, eles são muito fortes. O próprio Deus falando. Sabe por que eu estou querendo, assim, antes de trabalhar um pouquinho isto, fazer com que a gente receba essa palavra lida, porque elas têm força em si mesma. Quando nós olhamos, por exemplo, um texto ali em Hebreus, no capítulo 4, abra em Hebreus no capítulo 4, nós vemos
um texto que mostra a força dessa palavra e o que essa palavra faz na nossa vida, no versículo 12, quando diz assim: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Olha só, essa palavra mencionada ali em Deuteronômio capítulo 6, versículo de 4 a 8, essa palavra mencionada em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13, elas têm força em si mesma. Precisamos confiar nisso, a ponto de depender desse pão, desse alimento. E aqui nesse texto de Hebreus, ele fala que ele nos faz perceber, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração, porque o coração tem a ver com essa alma, tem a ver com esse sentimento, tem a ver com esses pensamentos, tem a ver com essas vontades, essa porção imaterial aí do ser humano. Por isso é que o outro texto entra em questão, que é o de Efésios capítulo 5, versículo 23. Então, Efésios capítulo 5, versículo 23, 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Quando ele diz assim para nós, abriram aí? Se não abriram, eu espero um pouquinho. Olha só, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Quando ele fala vos santifique integralmente, ele está falando dessa integralidade do homem, corpo, alma e espírito. Tanto é que no versículo, no restante do versículo, ele diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, se nós não pegarmos estes elementos e considerarmos esses elementos como basilares para um ano de eficiência, o máxima eficiência possível, nós vamos chegar no final de 2026 amargando frustrações, olhando para trás, nos entristecendo por termos feito o que não deveríamos fazer, olhando para trás e verificar o quanto não fizemos e deveríamos ter feito. Então agora é o momento ideal para nós fazermos isso. Para isso, a gente precisa dessa fé prática, tá bom? A gente está tentando agora ir encaminhando esse desenvolvimento dessa mensagem, a ponto de nós dizermos o seguinte: olha só, são frases de transição que eu estou usando aqui para que a gente possa guardar, para que a gente possa segurar o máximo possível na nossa mente. Nesses tempos, em 2026, nosso grande desafio é viver uma vida voltada para o espiritual. Ponto 1. Nestes tempos, em 2026, nosso grande desafio é viver uma vida que valoriza mais a santidade e a sabedoria. Esse é o segundo ponto. E nesses tempos, em 2026, nosso grande desafio é viver uma vida mais contemplativa. São os 3 elementos aí importantes. Se você pudesse anotar isso de alguma forma. Eu sei que você é bom de memória, não é? Eu não sou tão bom de memória assim. Se eu não anoto, eu danço, não é? Mas, olha só,
nesses tempos, o nosso grande desafio é viver uma vida voltada para o espiritual, é viver uma vida que valoriza mais a santidade e a sabedoria, e é viver uma vida mais contemplativa. Quando nós olhamos, por exemplo, agora, nesse primeiro ponto, a vida mais voltada para o espiritual, quando ele diz lá que o próprio Deus da paz vos santifique em tudo, ou seja, de maneira integral, que todo o vosso espírito, que toda a vossa alma, o corpo, sejam mantidos irrepreensíveis. E lá aí atrás eu disse que a parte espiritual é quem comanda todo o restante do nosso ser. Se nós estivermos com a nossa vida voltada para o elemento espiritual, e menos para o elemento secular, o elemento humanista, o elemento hedonista, os desejos intensos, as conquistas, os planejamentos, não que nós não devamos planejar, não, nós precisamos planejar sim, mas o elemento espiritual deve comandar a nossa vida. Nós sabemos bastante coisa, nós conhecemos o Evangelho, não conhecemos? O Evangelho significa o quê? Boa notícia. Qual é a boa notícia? É que Deus enviou o seu próprio Filho para se entregar na cruz, para que através do sangue derramado ali na cruz, nós pudéssemos ter a nossa vida reconciliada com Ele. Sendo assim, a partir daí, sendo filhos de Deus, tendo o nosso nome escrito no livro da vida, esperamos Jesus no melhor momento. E olha que tem momentos que a gente fala: Senhor, volta logo, não estou aguentando mais esse negócio. Tudo isso nós conhecemos, todas essas coisas são convicções que nós temos, as convicções cristãs. Mas o que nós precisamos é não só converter as nossas convicções, das convicções de antigamente, antes de conhecermos a Jesus, para as nossas convicções cristãs agora, de quem nós somos, de quem Jesus é, para onde nós vamos, como nós dominarmos o pecado, a ação do Espírito em nós, mas nós devemos converter também as nossas emoções. Muitas vezes as nossas emoções não estão convertidas ainda, as nossas vontades não estão convertidas ainda. Isso é que nós chamamos de fortalecimento da nossa vida prática, da nossa fé prática. Nós temos muitas vezes uma fé muito teórica, as nossas convicções estão claras, só que as nossas posturas dominicais, as nossas posturas diárias, o nosso modus operandi de vida, elas não estão convertidas ainda, e é isso que nós chamamos de fé prática. Os judeus tinham uma fé teórica incrível, as convicções judaicas inequivocamente sempre foram convertidas, mas muitas vezes a sua fé prática não. É isso que Jesus cobrava tanto dos judeus assim, que a fé prática dos judeus ainda estava aquém da sua fé teórica. Viver a realidade a partir da conversão, mas convertendo não só as nossas convicções, mas convertendo a nossa vida prática, afetando toda a nossa vida, afetando os nossos pensamentos, afetando as nossas relações interpessoais. Se a salvação que temos não afetar essas relações pessoais, esses elementos práticos, nós estaremos sendo o quê? Hipócritas, tipo judeus, sendo cobrados por Deus. Então, esse é o detalhe do fortalecimento da nossa fé prática. Isso é importante. Vivendo a realidade não dissociada da espiritualidade, transformando os valores seculares e humanos em valores do reino. Sabe, muitas vezes as nossas convicções estão claras, mas os nossos valores ainda estão muito apegados, a nossa vida prática está muito apegada aos valores do aqui e agora. Esse é um detalhe importante para a gente não caminhar sendo enganados. Percebe isso? Fé prática. Isso
é fé prática. O pastor Ricardo Barbosa, da Igreja Presbiteriana do Planalto, um pastor fantástico, admiro, foi meu professor inclusive, ele chama isso tudo de gramática da vida. Essa é a gramática da vida, é o dia a dia, é o que dá o tom para a tua vida espiritual, é o que qualifica a tua vida cristã. Essa gramática de vida, ou seja, uma prática condizente com a teoria, é uma prática condizente com as convicções. Esse silêncio é proposital, é para ver se a gente interioriza um pouquinho mais isso na nossa vida e faz uma avaliação, mesmo que rápida. Quando nós falamos de ter uma vida mais voltada para o espiritual, é nós gastarmos mais tempo com isso, sabe? Quando a nossa sociedade é uma sociedade que corre demais, corre, é uma sociedade muito rápida, é aquela sociedade para a qual Marcos escreveu. Por isso é que o evangelho de Marcos é tão curto em relação aos outros, porque ele escrevia uma sociedade muito rápida, ou seja, não parava para pensar, agia antes de pensar. A nossa sociedade é desse tipo, é uma sociedade que age antes de pensar. Não é uma sociedade que pensa, que avalia, não é uma sociedade que reflete. Parece que não dá tempo para refletir. Isso tem a ver com uma vida mais voltada para o espiritual, percebe isso? Eu sei que você tem planos, eu sei que você tem orçamentos para cumprir, eu sei que você tem projetos para a sua vida, mas não são esses projetos que precisam, que podem ou que devem tocar a sua vida, porque senão nós vamos ser tocados e movidos pelos nossos desejos, muito mais por aquilo que Deus deseja de nós. Essa é uma vida mais voltada para o espiritual. Agora, um dos grandes desafios é nós termos uma vida que valoriza mais a santidade e a sabedoria. Como é difícil a gente trabalhar com a ideia de santidade. Santidade em dois sentidos, não só a santidade no sentido de pureza espiritual, de pureza moral. A santidade, ela tem a ver com separação também. Uma vida santa é uma vida separada, não só uma vida pura. Uma vida separada significa uma vida consagrada, uma vida voltada para o principal, uma vida voltada para as coisas de Deus, uma vida voltada para os projetos de Deus muito mais do que para os projetos pessoais. Quando a gente fala aqui de ter como um dos desafios uma vida mais voltada para a santidade, essa é uma dificuldade tremenda, é um desafio mesmo. É um desafio de nós termos a nossa vida mais consagrada. Uma vida, por exemplo, uma vida consagrada mais a Deus, é uma vida que se envolve mais com a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus é quem nos alimenta. Ela é quem discerne tudo, como o autor de Hebreus fala no capítulo 4, versículo 12. Ela é quem mostra para nós o que é certo e o que é errado, o que é claro e o que é escuro, o que é a palavra, o que é o projeto de Deus e o que não é o projeto de Deus. Mesmo diante dos planos, como Provérbios 16 diz, que ao homem cabe fazer planos, mas a resposta da língua vem do Senhor. Sabe? Então, essa separação, ou seja, essa ênfase de vida que eu preciso fazer em relação aos projetos que Deus tem, muito mais do que os projetos que eu tenho e que eu faço.
Quais são os projetos de Deus? Os projetos de Deus é que nós estejamos cada vez mais perto dEle. Assim como você, mamãe, você, papai, qual é o grande projeto? Que o seu filho e sua filha estejam cada vez mais próximo de você, ouvindo as suas orientações, ouvindo as suas instruções, não é mesmo? Não é esse o grande projeto? O grande projeto de Deus é que nós estejamos cada vez mais unidos com Ele, voltados para Ele. Por quê? Porque Ele sabe que quando nós estivermos mais unidos com Ele, mais voltados a Ele, nós conseguiremos traçar a nossa vida de maneira mais coerente, mais eficaz. E isso tem lógica mesmo, não é? Quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais nós conseguimos pensar melhor. Sim ou não? Quanto mais nós estivermos próximo de Deus, mais nós conseguimos enxergar o invisível. Sim ou não? Discernimento. Discernimento. Quanto mais próximo nós estivermos de Deus, menos influenciados nós estaremos pela nossa vontade, pelas nossas emoções, pelos nossos desejos pecaminosos. Aqueles que Paulo fala ali em Efésios, em Gálatas aliás, em Gálatas no capítulo 5, em Gálatas ali, nesse texto de Gálatas no capítulo 5, ele é fantástico. Por quê? Porque ele fala dos frutos da carne e os frutos do Espírito. Capítulo 5, aliás, versículo 19, quando ele fala das obras da carne, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódios, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Então, isso são as características do ser humano. Então, quanto mais nós estivermos próximo de Deus, focando as coisas de Deus, e valorizando essa santidade no sentido de estarmos separados desse mundo, estarmos o mais separados possíveis dessas obras, dessas características da carne, mais nós desfrutaremos daquilo que o versículo 22 diz: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É tudo o que nós queremos nesse ano de 2026. Ou você quer diferente disso? Você percebe que nós estamos convictos, eu tenho a certeza que tudo isso que nós estamos conversando agora, você concorda comigo. Essas características. Agora, a grande dificuldade é nós tornarmos tudo isso daí muito prático. Essa nossa fé prática, e esse é um dos grandes desafios. E também, evidentemente, trabalhar a pureza. Como é difícil, um dos elementos desafiadores da nossa vida cristã é a santidade no sentido de pureza. Porque a nossa característica humana, essa é exposta no versículo 18 e 19, no versículo 19 aqui do capítulo 5. As obras da carne. A nossa tendência é esta, irmãos. Não se enganem. Imoralidade sexual é o primeiro elemento. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, todo esse cabedal de adjetivos aí que caracterizam a vida carnal. É um desafio para nós abafarmos tudo isto. É difícil para mim, é difícil para você. Nós estamos no mesmo barco. Percebam isto. Estamos no mesmo barco, vivendo as mesmas dificuldades. Isso é desafiador. Agora, se nós não vivermos uma vida valorizando mais essa santidade, tanto no sentido de estarmos separados, não nos esquecendo que quando nós somos salvos por Cristo Jesus, nós fomos separados, nós somos tirados do mundo. Aliás, a palavra eclesia, que é a tradução para a igreja, tem essa ideia de tirar,
tirar do meio, nós somos tirados do mundo e trazidos para uma relação especial diante de Deus. Eclesia, tirados, separados do mundo. Essa é a ideia. E o objetivo de Deus é como ele menciona ali na oração sacerdotal em João capítulo 17, no versículo 21 diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também eles sejam em nós. Gente, esse é o objetivo de Deus para nós. Qualquer coisa que nós formos fazer além disso, nós estaremos esmurrando o ar, batendo em ponta de faca, esmurrando em ponta de faca. Por isso a palavra de Deus está bem clara, apelando ao nosso intelecto. Nós somos inteligentes, Deus nos fez inteligentes para perceber isso. Uma vida valorizando essa santidade, e uma vida valorizando a sabedoria. A santidade e a sabedoria. O que é a sabedoria? Primeiramente, a sabedoria é o próprio Jesus. Quando o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de 1 aos Coríntios, ele diz assim: portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus. Ou seja, Jesus é a sabedoria da parte de Deus. Por isso é a entrega, por isso a consagração, por isso a dedicação plena a Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é a sabedoria de Deus. É Deus entregando a sabedoria através da entrega do próprio Cristo, a entrega dele mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. A sabedoria é o inverso da alienação de Deus. O que é alienação de Deus? Alienação de Deus é dizer assim: eu cuido da minha vida. Talvez de maneira explícita você não está dizendo: Senhor, eu não quero saber do Senhor, mas através da sua vida, da sua vida prática, através da fé prática, nós estamos dizendo assim: eu não quero saber do Senhor, eu quero cuidar de mim. Eu sei o que é, como se estivéssemos dizendo assim: eu sei o que é bom para mim. Olha só que coisa absurda essa. Sabedoria é o inverso da alienação de Deus. É olhar todas as coisas, isso é sabedoria, é olhar todas as coisas da perspectiva de Deus e não da perspectiva do homem, não da perspectiva humana. Muitas vezes nós adotamos as perspectivas humanas como mote das nossas decisões. Errado. Por isso é que nós erramos muitas vezes. Por isso é que damos tiro no pé muitas vezes. Porque nós olhamos as coisas das nossas perspectivas e não, ou entendemos, ou não queremos entender qual a perspectiva de Deus para as situações e circunstâncias da vida. Por isso aquele cântico que nós cantamos: não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Ou seja, não olhando as coisas como estão, mas olhando o amor de Deus, que tudo permite. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus, ela é fantástica. A palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. A sabedoria é o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso é que eu gosto muito dessa versão. Se você olhar ali no capítulo 10 de Deuteronômio, no capítulo que nós lemos, olha só, na King James, na versão que eu estou utilizando aqui, normalmente de púlpito eu uso a Nova Almeida atualizada, mas de maneira proposital eu trouxe a King James. Por quê? Porque ela é a única que menciona aqui no versículo 12, agora, portanto, ó Israel, que é que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que tema o Senhor com amor reverente.
Na sua Bíblia, nas outras versões, na Revista Atualizada, na Nova Almeida Atualizada, na NVI, na Revista e Corrigida, ele não menciona esse amor reverente, ele só menciona o temor do Senhor. Veja aí. Mas aqui na versão, eu não estou dizendo que as outras estão erradas, não. Eu estou dizendo que aqui na versão NVI, especificamente, ele diz temer o Senhor com amor reverente, porque o temor não é um temor medo, mas é um temor motivado pelo amor reverente, sabe? É como se o texto estivesse explicando esse tipo de temor, talvez com a preocupação de que nós fiquemos com a ideia de temor medo. Não é temor medo de Deus, não é ter medo de Deus, mas é estar sendo impulsionado muito mais pelo amor reverente, pelo amor que, o amor é tão intenso, é tão intenso, é tão intenso, que ele é mais do que amor próprio, e é reverente no sentido de colocar Deus em primeiro lugar, a questão de reverência, sabe? A questão de colocar a boca no pó, a questão de se inclinar, a questão de se abaixar, de declarar a impotência, essa é a ideia. Apenas que tema o Senhor com amor reverente, amor reverente, essa é a ideia do temor. Então esse amor reverente, esse temor do Senhor com amor reverente, é que significa sabedoria. Sabedoria não significa cultura racional, não significa ter doutorado, ter PhD 1, PhD 2, pós-doutorado e tudo, não significa isso. Existem pessoas muito mais sábias que não têm um mínimo de escolaridade, mas têm o que? A sabedoria de Deus, têm o temor de Deus. É esse temor do Senhor com amor reverente, isso chama-se sabedoria. Então, o que nós carecemos nos tempos de hoje, o que nós precisamos, como um dos grandes desafios do nosso tempo, é viver uma vida que valorize muito mais a santidade e a sabedoria. Aquela mesma sabedoria que fez com que Salomão fosse o homem mais sábio de todos os tempos. Aquela mesma sabedoria que fez com que Salomão escrevesse Provérbios. Que todas as vezes que nós queremos buscar elementos que norteiam a nossa vida, nós vamos para onde? Provérbios. Muito bem, um grande desafio. Além de viver uma vida que valoriza mais a santidade e a sabedoria, uma vida mais contemplativa, colocando os nossos pensamentos em Cristo muito mais, levando mais a sério as nossas vidas espirituais e menos a sério as nossas vidas materiais. Gente, nós levamos muito a sério essa vida material, nós sofremos demais por conta de vida material, por conta de falta ou excesso de dinheiro, por falta ou excesso de recursos, quando a nossa vida é muito mais do que tudo isto. A nossa vida é muito mais do que comer e beber. Mateus 6,33 mostra muito isso, não é? Os passarinhos não trabalham e nem chiam, no entanto Deus os alimenta. Uma vida mais contemplativa, os nossos pensamentos mais cativos em Cristo. Aliás, é isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5. Abra sua Bíblia ali. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. O apóstolo Paulo, os grandes ensinos do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Abriram? Olha só, o texto diz assim: pois as nossas armas de guerra
não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Então isso significa uma vida contemplativa. Os nossos pensamentos muito mais cativos a Cristo do que cativos aos nossos desejos, muito mais cativos a Cristo do que cativos aos nossos projetos, aos nossos planos. Mais uma vez, não que não devamos fazer planos e projetos, mas não que isto conduza a nossa vida, mas que o nosso pensamento seja cativo a Cristo. Colocando os nossos pensamentos em Cristo Jesus, levando mais a sério as nossas vidas espirituais e menos a sério a nossa vida neste mundo. Gente, isso daí precisa ser marcado. O ano de 2026, se nós quisermos que seja um ano melhor, não basta ir de roupa branca na praia, tá bom? Não basta comer determinados alimentos aí no final do ano, não é? E fazer determinadas simpatias para conseguir um ano melhor. Não, não existe isso daí. São coisas da cabeça humana. Mas colocar os nossos pensamentos, fazer com que os nossos pensamentos sejam cativos a Cristo Jesus, os nossos pensamentos em Cristo, levando a sério as coisas espirituais muito mais do que as nossas vidas físicas. Colocando os nossos pensamentos no Todo-Poderoso, no transcendente, no alto. Isso não significa deixar de trabalhar e ficar sentadinho ali, pensando e refletindo na vida. Não, não é isso. Significa buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, como Mateus fala, capítulo 6, versículo 32, buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas, as coisas que nós precisamos, ele não será acrescentado. E dá o exemplo dos passarinhos, que não trabalham nem fiam, no entanto o Senhor os alimenta. Sabe, irmãos, a nossa vida, muitas vezes, ela é muito carregada de muita preocupação. Nós levamos muita coisa nas costas. Sabe, às vezes nós parecemos aqueles transeuntes, tadinhos, né? Com um número enorme de carga no seu carrinho, nas suas costas, muitas vezes. Sabe, nós carregamos a nossa vida de muita coisa que nós não precisamos. E o que precisamos, nós não fazemos. E isso é que torna a nossa vida muito mais teórica e muito menos prática. E o nosso alvo, o nosso objetivo é tornar a nossa vida mais prática, não é? E buscando os nossos pensamentos no Todo-Poderoso, como o Salmo 139, versículos 17 e 18 diz, que ele diz assim, eu vou ler para vocês: ó Deus, como são complexos e preciosos para mim, Davi falando, tá? Para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos, se eu os pudesse somar, seriam mais do que os grãos da areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria que contar. Sabe, o que levou Davi a ter esse tipo de pensamento? Que não voltar os seus pensamentos ao Todo-Poderoso, porque ele podia estar preocupado nos seus desafios, nas suas demandas, mas ele estava muito mais preocupado na complexidade do Deus Todo-Poderoso, os pensamentos de Deus, que são vastos e profundos, e que ele não poderia somar. Olha só, isso significa que a mente de Davi estava bem voltado, estava bastante voltado às coisas de Deus. Os irmãos percebem para que direção nós estamos querendo trabalhar esse ano de 2026? Reconhecendo coisas diferentes que muitas vezes nós
Não reconhecemos. Reconhecendo a graça geral como esse sol maravilhoso que é colocado sobre justos e injustos, ou reconhecendo a graça específica, que é aquela que nos atingiu na pessoa de Jesus, porque você foi chamado, você foi conquistado por Cristo, você foi trazido para o reino do Filho do seu amor, você foi trazido, você não veio, nós fomos trazidos por Deus, nós não viemos por livre e espontânea vontade, nós não chegamos por livre e espontânea vontade. Então, reconhecendo essa graça, que muitas vezes nós reconhecemos. Estava conversando com a Jurema essa semana, ela lá no hospital, um pouco antes da cirurgia, ela estava com muita sede, porque não podia beber água, ela estava desde um dia anterior, já eram acho que eram umas 10 horas, 11 horas da manhã, e ela estava com muita sede. Pastor, eu não aguento de sede. E ela falava comigo, nós falamos por vídeo, e ela tentando molhar a boca, assim, eu falei assim, Jurema, olha só, quantas vezes a gente valoriza a água como está sendo valorizado agora? Direito adquirido, nós temos água para que nós queremos, não é mesmo? Talvez um pouco de exemplo para a gente perceber aqui, para a gente entender que a gente não valoriza a graça como algo necessário, assim como a Jurema valorizou a água ali como sendo imprescindível. Naquele momento era mais imprescindível a água do que o próprio alimento para o estômago. E muitas vezes nós não entendemos a graça dessa forma. Por quê? Porque é direito adquirido, nós não reconhecemos isso. Uma vida em contemplação percebe essa graça. Deve perceber essa graça, porque quando nós percebemos essa graça, nós teremos o nosso coração muito mais grato a Deus, não é mesmo? Quanto maior a nossa percepção da graça, quanto maior a nossa percepção do amor de Deus, da misericórdia de Deus em relação à nossa vida, mais nós deixaremos de reclamar as querelas que faltam para nós. Que cá para nós, hein? Nós somos bem murmuradores, hein? Bom, eu pelo menos sou, não sei se você, cada um responde por si. Reconhecendo o nosso Deus em nossos caminhos, como o Provérbios fala, fixando os nossos olhos naquilo que em que não se vê, e não fixando os olhos naquilo que vê, a questão das circunstâncias novamente ali, não é? Quando aquele texto de 2 Coríntios no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz assim, portanto nós não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Gente, pensa, só numa vida contemplativa a gente vai perceber um negócio desse, porque muito mais a gente percebe aquilo que está nos faltando e não aquilo que temos. Paulo tinha uma vida contemplativa, por isso é que ele podia dizer como ele disse, portanto não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. A contemplação é que vai fazer com que a gente enxergue isto, senão a gente vai ser movido por aquilo que a gente vê só. Precisamos aprender a olhar a vida, não de maneira jornalística, é uma expressão que o pastor Ricardo Barbosa usa, que eu acho muito interessante. O que é ter a visão da vida de maneira jornalística? Como uma sucessão de fatos. Uma sucessão de fatos. Mas não olhar a nossa vida como uma sucessão de fatos, e sim olhar a vida da perspectiva de Deus. Porque se for olhar a vida de uma sucessão de fatos, nós podemos dizer assim, estou acabado, Deus não existe, para que o temor de Deus? Mas a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Jó, por exemplo,
se Jó, apesar dele ter momentos que olhou a vida de uma perspectiva jornalística, mas no todo, ele olhou muito da sua vida da perspectiva de Deus. Eu vim para este mundo e voltarei. É olhar a vida não por uma sucessão jornalística, um sentido jornalístico, uma forma jornalística, mas olhar da perspectiva de Deus. Gente, é um desafio para nós pensar assim, mas precisamos pensar se nós quisermos viver um 2026 diferente do que o ano de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, e vai ser a mesma coisa 27, 28, 29, 30, quer dizer, não tem esperança olharmos a vida de uma perspectiva humana. Bem, eu quero concluir. O que Deus requer de nós, na realidade, é que temamos o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao eterno teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma, e que obedeças aos mandamentos e às doutrinas do Senhor que hoje te ordeno para a tua plena felicidade. Isso é o que você quer em 2026, não é felicidade, é o que nós desejamos uns para os outros, né? Que o ano seja feliz para você, Tadeu, que o ano seja feliz para você, Lucas, para você, Caio, para você, Elcio, mas Deus já diz aqui, o que significa ter um ano feliz. Apenas tema o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao Deus eterno com todo o teu coração, com toda a tua alma, e que obedeças aos mandamentos e doutrinas do Senhor que hoje te ordeno, para a tua plena felicidade. Esse é um desafio que temos, de viver o ano de 2026, uma vida voltada para o espiritual, viver o ano de 2026 valorizando muito mais a santidade e a sabedoria, e viver o ano de 2026 de maneira contemplativa. Sem dúvida nenhuma, o Senhor está pronto para nos ajudar nisso. Eu não tenho dúvida nisso. Você tem dúvida que Deus está pronto para nos ajudar? Sabe o que atrapalha? Eu e você. Nós é que atrapalhamos todo o processo. Portanto, uma vida mais contemplativa, uma vida que valoriza mais a sabedoria e a santidade, e uma vida mais voltada para o espiritual, vai nos ajudar a vencer esses desafios. Feche seus olhos, vamos orar. E o nosso pedido é sempre esse: Senhor, abra o meu coração, abra o nosso coração, para que eu veja o que precisa ser visto. Senhor Deus, nós estamos começando um novo ano, 2026. 53, 54, agora um pouco menos, domingos, finais de semana neste ano, 365 dias, 1.440 horas, 8.600 e poucos minutos. Queremos, ó Deus, que tudo isso seja colocado diante do Senhor com prioridade, vivendo de maneira mais espiritual, vivendo de maneira a valorizar muito mais a santidade e a sabedoria, e vivendo de maneira mais contemplativa, valorizando mais o que é do reino do que o que é do reino dos homens. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber isto. Nós sabemos que o Senhor está pronto a nos ajudar. Por isso, o que nós estamos te pedindo não é que o Senhor nos ajude, mas pedindo que nós deixemos de ser duros de coração como somos, para que possamos perceber como ter um ano de ampla e plena felicidade, como o texto de Deuteronômio nos ensina. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos a perceber
em nome de Jesus. Amém.